Boa noite. Hoje é 7 de setembro de 2017, 19 horas e 6 minutos. Nós estamos aqui na casa do professor Oyama. O professor Oyama vai defender, o seu ponto de vista sobre educação e ensino, a abordagem radical que ele vem colocando em alguns vídeos no YouTube e vem despertando a polêmica que está dando um pano para a manga. E os convidados que estão presentes na mesa e que vão debater com o professor Oyama é o nosso amigo João Bosco de Castro Teixeira e o Zé Antônio Rezende. Zé Antônio, todos os dois também da área de educação, com uma ampla experiência no assunto. Então, eu vou chamar aqui o intervalo e, em seguida, nós vamos ter a palavra com o professor Oyama. Vai virar o negócio, né? Pois bem, estamos aqui nesta noitinha do 7 de setembro para discutir dois assuntos: educar e ensinar, ou na forma substantiva, educação e ensino. Eu digo que ensinar e educar são dois empreendimentos diferentes, embora o termo educação e ensino sejam usados um pelo outro indistintamente, desde o que está escrito na Constituição, os termos, referências a ministérios, secretarias estaduais e municipais, e no linguajar diário das pessoas. O termo educação é usado como ensino e vice-versa. O ensino é usado como educação. E, no meu entender, são dois empreendimentos diferentes. Usar o termo um pelo outro, no meu entender, ele causa confusão. Então eu posso ou partir de uma definição que possa ser até discutida, mas é a minha definição. Diz o seguinte: ensinar é construir da parte de quem ensina e formar da parte de quem aprende, de quem é ensinado, repertórios de comportamentos replicáveis da enciclopédia. Vamos explicar isso. Primeiro,
Eu gosto muito da palavra repertório, porque o repertório é algo visível, né, exterior à pessoa. Ele pode ser uma descrição pormenorizada. E ali está escrito o que as pessoas devam aprender. Agora, enciclopédia. Enciclopédia, quando estava fazendo aqui os preparativos desta palestra, me fizeram a seguinte observação: alguém vai entender que a enciclopédia é referente à enciclopédia Barça, por exemplo? De certa forma, sim, porque a palavra enciclopédia antiga vem lá, tem uma indicação de Plínio o Velho, né? Organizou a História Naturalis, e ele reuniu até então, naquela época, o que ele achava que era importante. Ora, aquilo nada mais era do que um repertório que pudesse ser aprendido. Isso lá na época do Império Romano. É isso que eu denomino enciclopédia. Não é? A enciclopédia, portanto, é um conjunto de repertórios de se lidar com as coisas do mundo natural com a maior probabilidade de sucesso. Isso, então, é o que o empreendimento de ensino está voltado para isto. A educação poderia ser definida por exclusão. O que não for isso é assunto de educação. Embora a gente possa fazer, por analogia a essa definição, uma definição de educação, como construir da parte de quem educa e formar da parte de quem é educado repertório de comportamentos, agora que vai mudar, orientados por uma ideologia. Portanto, na questão da educação não existe uma enciclopédia. Existem repertórios difusos e complicados, mas não existe uma enciclopédia análoga à enciclopédia do que seja referente ao ensino. Podemos dizer que a diferença entre educar e ensinar está onde? Está no arranjo das contingências. No arranjo das contingências para ensinar é completamente diferente do arranjo das contingências para o educar. Para o ensino é possível até que a pessoa aprenda sozinho. Se ela tiver acesso à enciclopédia, ela pode replicar os repertórios que estão descritos na enciclopédia e, portanto, fazer o que ali está definido. Agora, o empreendimento de educação é impossível a pessoa educar-se, não é? Solitariamente. É preciso sempre a presença do outro, pelo menos de um outro. Não é? Então, por aí já se vê que os empreendimentos são diferentes. Eu já vou bater numa tecla discutível, tratando-se de escola, porque a única condição, não é, que a escola oferece para quem está ali na chamada sala de aula, ali se pretende que ocorra ensino e educação. Nós vamos ver que o ensino não vai acontecer de forma eficiente e a educação muito menos. É uma condição que não é recomendável para acontecer nem uma coisa e nem outra. Se os
participantes quiserem já introduzir alguma observação, seria interessante. Claro. João, posso primeiro? Não, fica à vontade. Então, em primeiro lugar, obrigado, Oyama, pelo convite. Tá? É um prazer e uma aprendizagem, né? Sempre conversar com você, meu amigo pessoal. João Bosco, meu amigo pessoal, também um prazer, né? Sempre conversar com você também, que eu sempre aprendo com vocês dois. Tá? Muito obrigado. Estou aqui mais para aprender do que para a gente debater. Mas eu trouxe algumas conclusões, algumas visões diferenciadas, né? Que procurem dar mais um colorido para o mosaico, né? Acho que isso é bem importante, né? Eu acredito realmente, sim, que educar e ensinar são empreendimentos de natureza diferente. Oyama e João Bosco são de naturezas diferentes, mas eu acredito que os objetivos podem se aproximar, né? Eles partem talvez de coisas diferentes, mas os objetivos podem se aproximar. Eu fico pensando a seguinte coisa: se a diferença entre o ensinar e o educar está no arranjo dos repertórios, né? E o educar é um repertório muito ligado à questão mais do ético, né? Daquilo que determinados comportamentos aceitos ou não, né? O educar mais por aí. Agora eu fico pensando o seguinte, mas, Oyama, pensa bem, o João também, quando se arranja o repertório diferenciado do ensino, isso já é a presença da alteridade. Porque mesmo que a pessoa aprenda sozinho, aquilo não chegou para ela, né, gratuitamente, quando a coisa é formalizada, né? Então eu acho que o próprio conteúdo de ensino já é a presença do outro. O que vocês acham disso? É uma provocação para a gente pensar nisso, né? Eu não tenho dúvida da distinção notável entre educação e ensino, eu não tenho dúvida nenhuma. Pode ser que no futuro exista ensino puro. Pode ser. Como alguma experiência nós já tivemos com o ensino programado, com a escola comum, onde não é escola, é método individual de estudo. Pode ser. Hoje a nossa realidade não é essa. E não significa que nós devamos mantê-la. De jeito nenhum. Temos que trabalhar para, já que há uma concepção muito distinta entre uma coisa e outra, fortalecer ambas, sem prejuízo de nenhuma. Eu concordo plenamente. E vou mais longe. Acho que nós estamos trabalhando, a escola que nós temos hoje trabalha melhor a educação do que o ensino. Isto é, terceiro ano do ensino médio, o menino tem noção de honestidade, de obediência, de disciplina, de ordem, de alegria, de felicidade, e não sabe as coisas essenciais, nem da enciclopédia em si, nem daqueles repertórios e os outros demais repertórios. Então eu tenho essa plena convicção. Agora, eu tenho uma dificuldade em atestar isso, a possibilidade de um ensino, portanto, transmissão e recepção de informação. Eu tenho dificuldade que isso aconteça sem o componente educativo. Ainda que um método seja exclusivamente de aprendizado, como é o caso do Kumon, mas há toda uma retaguarda que leva aquilo, que propicia aquilo. E aqui eu vou falar uma coisa, né, Oyama? A notável diferença de linguagem de quem é analista do comportamento, que a sua linguagem é puríssima como analista do comportamento, e a visão de quem é, por essência, meu caso, muito mais educador do que transmissor de conhecimento. Então a minha dificuldade é essa, eu não consigo verificar a possibilidade de haver um ensino puro, sem os elementos. É? Bom, eu colhi as observações e vou voltar a alguns pontos. Quando eu digo ensino da enciclopédia, uma coisa eu tenho que reconhecer que você chamou atenção para isso. O que é primordial não, anterior
vamos dizer assim, como origem, é a ideologia, portanto é a educação. Agora, o que tem que ficar claro é o seguinte: uma vez que a enciclopédia seja construída, veja a questão da ideologia. A ideologia pode até dificultar a construção da enciclopédia. Então ela é anterior, ela é que decide. Mas uma vez que a enciclopédia é construída e está acessível, universalmente acessível, a palavra é neutra, ela está lá. Aquilo pode acontecer independentemente de princípios éticos. Lá não tem ética. A ética aparece na ideologia, aparece na educação. Na enciclopédia não, a enciclopédia é repertório de lidar com as coisas do mundo natural com a maior probabilidade de sucesso. Então, vamos dizer... E do mundo cultural também? Do mundo natural e do cultural? Porque a enciclopédia abarca também o mundo cultural. O mundo cultural, enquanto coisa da natureza, tudo bem. Não pode ter coisas supernaturais. Além da natureza. Vamos dar o exemplo. Até um exemplo o chamado ciclo atômico. Conhecer o ciclo atômico repertórios de lidar com determinadas coisas do mundo natural e que pode chegar a diversas finalidades, como, por exemplo, construir uma usina geradora de calor para gerar energia elétrica e pode chegar a construir uma bomba atômica. Quem domina o ciclo atômico pode utilizar desses repertórios e fazer isso. Agora, construir bomba atômica, a gente sabe, existem tratados de não proliferação, né? Em geral, os poderosos têm, e os outros não podem ter, não. Não, é proibido. É proibido. Só 6 podem. Então aí é que entra a ideologia. Um outro exemplo que surgiu, porque aqui no Brasil surgiu, essa questão aconteceu no Paraná. Por exemplo, alimento transgênico. Produzir uma semente transgênica é assunto de biologia. Os engenheiros biólogos fazem isso. Plantar a semente transgênica, o engenheiro agrícola vai lá e planta. Agora, estudar, o transgênico faz mal, não faz mal ou é inofensivo, também é assunto que o biólogo resolve. Agora, pode plantar, aí já é o governador que... Aí vem outra dificuldade enorme. Você falou, educação igual ideologia. Mas isso não desce na minha goela nem querendo. Ideologia para mim é uma coisa, educação é processo. Então eu vou... Não é concepção. Eu vou definir. A concepção de educação é ideológica. Então eu vou definir primeiro. Então, o que é ideologia? Aí você ajuda. Aí você pode estar pensando uma coisa e eu estar pensando em outra. Exatamente. Só complementar. No meu entendimento, a ideologia é simplesmente uma visão de mundo. Muito bem, concordo plenamente. Agora, educação não é isso não. Hein? Educação não é isso não. Educação é processo, não é visão, é processo. Não, eu digo agora, se você tem uma visão de mundo, eu posso passar essa visão de mundo para o outro, eu estou educando. Ótimo. E é o que as famílias fazem. Ótimo. Inicialmente, é aí que começa, a educação começa numa visão de mundo. Na casa. Numa visão de mundo, isso eu concordo. Então, seja cá, até nas famílias de rua,
Menino de rua começa mundo. Ali a educação ali. E isso, para mim, é que eu chamo de ideologia. Tá bem. Mas eu fico pensando o seguinte, se a ideologia precede o arranjo do repertório, não é o que você colocou? Só no sentido de, digamos, de facilitar, de não proibir. De tempo, né, William? Pois é, mas eu fico pensando que ideologia, não tem uma, porque toda ideologia é viés. Toda ideologia é viés, né? Toda ideologia é particularização. Cada um tem uma. Ela é viés. Os estudiosos é que agrupam. Isso, mas aí eu fico pensando que toda ideologia, ela se pretende dominante, ela é da natureza dela se impor, né? Ela é excludente. A ideologia, outra coisa, ela se procura universalizar-se, né? Ela parte do particular, e esse particular que é o certo. Procura, através da maneira verbal que ela se coloca, apagar os vestígios particulares, como se fosse universal, né? Natural. Sobretudo né? Contraditório. E a contradição, a contradição, que a ideologia é contraditória. Mas aí, olha só, Yama, se essa ideologia, que é assim, com essas características todas, né? que precede o arranjo do repertório, tá? E isso, no meu entender, também é outra dificuldade de eu não aceitar também o ensino como sendo neutro. Você acredita em repertório neutro mesmo? Com a consciência limpa? Você aceita repertório neutro? A enciclopédia, do meu entender, é neutra neste sentido, de que ela está disponível, universalmente disponível, e quem puder e quiser, etc., replica aquele repertório. Mas sempre dentro de uma ideologia, no sentido que sempre é. Não, isso não resta dúvida. Não resta dúvida. E eu vou dizer, eu disse que ela é universalmente acessível, mas já vou adiantando que existem itens que é da enciclopédia, mas que não estão acessíveis. Não estão acessíveis nesse presente momento. Por quê? Porque algum patrocinador patrocinou o arranjo, umas formulações ali, e ele pagou por isso, e aquilo é segredo, ainda é segredo. Lógico. Agora, no momento em que isso se torna disponível, qualquer um pode ir lá pegar e fazer. E é isso que é, digamos, o objeto do ensino. Agora, para que é, aí você já entra na ideologia. Eu acho que se a gente adiantar aqui alguma coisa, pode ser que a gente chegue outra vez nesses pontos em que estamos. Porque ele é central. Veja bem, o empreendimento de ensinar, eu digo, como que ele começa? Começa pela definição do comportamento terminal. Isso não é novidade, né? Pelo menos em 1968, Skinner escreveu isso no livro dele, mas ele só escreveu essa frase. Ele não falou mais nada, ele não deu nem um exemplo e nem uma metodologia. Aí e todo mundo ficou quieto. Ninguém foi. Como é que é isso? Como é que é definir o comportamento terminal? Mas se quiser organizar o ensino, tem que começar por aí. Ou seja, o que o sujeito faz após ter sido ensinado, ou ele aprender aquele repertório que foi determinado. E eu cheguei à conclusão de que a única forma de conseguir repertórios terminais é no exercício profissional. É o que os profissionais do mundo fazem, profissionais de profissões regulamentadas ou não. E isso, ninguém nunca cuidou disso somente em alguns setores. Por exemplo, em alguns setores industriais, determinados, por exemplo, indústria têxtil,
tem a descrição de cada funcionário da indústria têxtil, tem o que ele faz. E, então, se tem, eu posso ensinar ele a fazer. Um que ainda não é, eu posso ensinar ele a fazer aquilo. Quando passou para as profissões de nível superior, eu já me lembro muito de um livro que eu li há muito tempo, do Léon Voltaire. Não, os profissionais liberais, ele é chamado liberal porque ele tem liberdade de decidir coisas, então dá a impressão seguinte que é impossível definir o que é que um profissional faz. Tanta é a vastidão das coisas que poderiam acontecer. E, na verdade, eu acho que não é assim, não. Se pegar para fazer, a gente vai ver que não é tanta coisa assim, não. São poucas coisas que a pessoa faz. Eu acho. Olhando aí na cidade, o comportamento dos profissionais, todo dia ele faz mais ou menos as mesmas coisas. Falta é descrever isso e dizer, olha, o sujeito é médico, médico ou é cirurgião, é isto, é aquilo, ele fala, o que ele faz? Então é aquilo que ele vai ter que aprender no curso. Mas olha, o conhecer não necessariamente significa fazer. Aí, João, eu vejo que isso aí já é uma proposição mentalista, né? Conhecimento é coisa interna. Aqui, a aquisição de um repertório, o produto final é o conhecimento. O repertório é sempre um fazer, João. O fazer Essa é outra novidade. O fazer é que modifica o mundo natural. E isso já é educação. Não. Aquisição do repertório é ensino. O fazer alguma coisa com o repertório é educação. Não, vamos colocar, então nós precisamos... vamos colocar um satélite artificial em órbita. Não entra educação aí, não. Entra repertório. Conhecimento. Você está chamando de conhecimento, eu estou chamando de repertório. Tá, mas é sinônimo mesmo? Pode ser? Olha, pode ser? É que conhecimento fica parecendo que a coisa está dentro do sujeito. Sei. E repertório, o repertório está aqui, está escrito aqui num livro, num livrinho. Que eu adquiro, que o sujeito adquire. Pois eu acho que aqui cabe um link aqui. Que no repertório, João, eu entendo o seguinte, que a gente tem que fazer uma diferença que eu procuro fazer entre informação e conhecimento. Para mim, o repertório seria aquele rol de informações. De fazeres. Talvez de fazeres advindos, né, de informações adquiridas. A palavra, essa é uma beleza de uma novidade. Porque só é muito usada, repertório do âmbito musical. Quando você pega uma orquestra sinfônica, ou um cantor, ou um solista, a gente fala assim, ele tem um repertório, isto é, ele não toca qualquer coisa, a orquestra não toca qualquer coisa. Tem um repertório. Tem um repertório. O que é o repertório da orquestra, do cantor ou do solista tal? Ele quais são? Pode ser até, não, ele toca sinfonia, primeiro, Carmina Burana, toca Chopin. Então, só completar o pensamento, que olha só. Então eu vou usar a palavra repertório então dentro do seu parecer, conjugado com o que eu estou pensando. Então vamos pegar então que o repertório seria um modus faciendi ou todo um conjunto de fazeres, mas advindos de um ensino, né? Advindos que não vou ficar fazendo. Estão disponíveis para ser. Ok. Então agora vamos deixar o repertório em stand-by aqui, né? Em banho-maria, e vamos pegar informação, tá? Rol, tá? De dados que você recebe. Em áreas específicas, ou não, né? Você recebe, ok, eu amo. E agora conhecimento, tá? Eu fico pensando o seguinte, porque se você joga com a palavra conhecimento, de onde vem? Co, junto, nozes, saber. Conhecimento é você integrar saberes, né? É você trabalhar em rede. Então eu fico pensando que esse repertório, aí sim o repertório,
É esse conjunto de dados que eu adquiri, integrei, tá? E vou fazer aquilo de uma maneira integrada e não como um robozinho. Tá? Então eu recebi informações em que elas se conectam entre si de acordo com o comportamento terminal que eu quero. Mas essa conexão não é só endógena, não. Não é só entre informação com informação. Ela é histórica também. Porque eu não educo ninguém dentro... Desculpa. Não ensino ninguém dentro de uma redoma. Né? O ensino, para mim, ele está linkado muitas vezes a necessidades históricas e a objetivos históricos, olha, e não apenas conteudísticos. Quando eu digo que onde que eu fui buscar que os comportamentos terminais só faz sentido você defini-los e ter a preocupação de defini-los nas profissões, porque as profissões são as coisas que as pessoas fazem de repertórios, para subsistir. Cada um faz uma coisa. Chaveiro faz chave, motorista de ônibus dirige ônibus, maquinista de trem dirige trem, comandante de navio comanda navio, médico trata da saúde, das doenças, advogado resolve as causas, engenheiro constrói as coisas. Isso aí é o fazer profissional. Esses fazeres profissionais é que têm objetivos terminais. Fora isso, nós vamos cair no diletantismo de ficar definindo coisas que... Fora isso, a gente faz. cai na aquisição da enciclopédia. Sim, é isso. Isso tudo está na enciclopédia. Eu quero entender essa distinção clarinha entre repertório e a aquisição do conhecimento. Todos esses repertórios constituem a enciclopédia. São a outra palavra que você usou aí no sentido meio depreciativo, mas e quando a gente fala isso em determinados locais, ela causa um mal-estar. É a palavra receita, que veio lá da culinária. A receita de bolo, a receita de torta, é simplesmente descrição de coisas para serem feitas. A enciclopédia é uma grande receita. E os engenheiros ficam achando que isso é mal feito. Não, o sujeito tem que descobrir coisa nova. Muito bem, descubra uma coisa nova e incorpora-se à enciclopédia. A enciclopédia está aberta, ela não é fechada, não, ela está sempre entrando uma nova formulação. E isso aí é receita? É receita, só que são receitas mais complexas. É mais difícil colocar um satélite artificial em órbita do que fazer um bolo. Lógico. Agora, então, o objetivo terminal do ensino é a aquisição de repertório. No meu entender, sim. Nós estamos longe, hein? Se repertório é saber fazer alguma coisa... É fazer. É fazer. Fazer. Tá danado. Porque eu posso saber e não fazer. Né? Isso, agora gostei. Essa distinção nós precisamos considerá-la muito, sobretudo para quem está ligado à escola, né? Para quem está lutando com a dificuldade da transmissão de conhecimento. Isso é fatal, porque hoje a nossa escola, incluindo parte notável da superior, pelo menos no nível de graduação, não leva repertório. Não leva. A gente sabe disso porque a gente teve essa experiência, não é? Mas, deixa eu só concluir, mas leva à aquisição de mínima parte da enciclopédia, que você chama de diletantismo. Tudo bem. E aí volta de novo, mas eu não quero voltar não. Talvez depois a gente deva explicitar um pouquinho mais. Onde é que fica nesse contexto, que é o histórico nosso? É o histórico, porque eu sei que você é o Copérnico do ensino. Já ouvi de você isso e me auguro que assim seja. Eu digo o seguinte... Não, e eu fico feliz. Se eu não fosse feliz, eu nem...
Se a gente fala a gente fala em escola, embora a gente não tenha entrado nisso. Entrado no isso, detalhe, isso. Pode né? esquecer, pode esquecer. Mas o fato é o seguinte, a organização dos cursos deveriam sempre ter por base o comportamento terminal Que é. do curso que está ali voltado para aquilo. Lógico, isso, não tem a menor dúvida. Então não há... E infelizmente a organização é feita de outra forma. A organização é feita... Aí você Pode ser até numa base lógica, mas ela não dá certo, não. É disciplinas. Pode ser até ideológica, a organização da escola, pode. Aí, nesse sentido eu concordo com a ideológica. Os cursos são organizados em disciplinas. Se você for contratado aí, faça um curso de tal coisa, você vai, então o que precisa? Precisa estudar isso e aquilo. E não fala em comportamento terminal. Eu sei. Aí isso aí também por outro lado, dá o que a gente está vivenciando. E o que a gente está vivenciando é algo que não tem dado muito certo. E muitas vezes a organização escolar ela privilegia mais uma satisfação ao cumprimento do conteúdo do que ao sucesso escolar. Eu entendo o sucesso escolar é esse repertório funcionando na vida do aluno. Né? Então o sucesso escolar se dá fora da escola e não na escola. Né? Claro, então, quando o aluno, então, se aquilo funcionou na vida do aluno, esse é o sucesso escolar. Né? O sucesso é lá fora e não aqui dentro. Daí a gente falar que quer avaliar, avalia os seis curso alunos, avalia o comportamento. O curso é sempre para fora. É verdade. Sim. Sem dúvida não. Bom, então esse é um defeito que está aí presente. Mas essa distinção foi indispensável, mesmo para os nossos televisivos. Mesmo para essa distinção é notável. É preciso saber de que nós estamos falando de repertório, em que consiste o repertório. Que não é mera aquisição de conhecimento. Não é. É muito mais. Sim. E quando a gente pensa na formação profissional, então, fica escancarada a diferença e a obrigação de buscar realmente os objetivos terminais, que são comportamento. Comportamento no sentido de aplicação da coisa. Mas pelo que nós já dissemos, a gente já pode entrar numa outra consequência das formulações feitas. Se o ensino é feito a partir da definição dos comportamentos terminais, e se eu digo que os comportamentos terminais só existem nas profissões, nós vamos já chegar a uma conclusão consequente. Não é? Então, esse nosso sistema que está aí de ensino primário, ensino secundário, com outros nomes, né? E ensino superior, educação básica já tem uma coisa atrapalhada aí. Ou seja, sobretudo essa parte média, né, que é o antigo ginásio, o fundamental. Ele está organizado de uma forma completamente inútil. Porque quando o indivíduo termina aquilo, ele não faz absolutamente nada com um possível repertório que ele pudesse, por acaso, ter aprendido. São 13 disciplinas. No ensino médio atual, na proposta atual de 13 disciplinas. Por mais que se faça, e se pegar o indivíduo de melhor desempenho no ensino médio, mas profissionalmente, o que você consegue viver com o que você... Mas será que não cabe uma distinção, não, Oyama, entre o ensino básico, educação básica no Brasil, ensino fundamental e médio, e ensino superior, no seguinte, que na educação básica... O que é educação básica? Apaga. Que no ensino básico ainda não é hora de ter visão profissional.
eu não estou preparando ninguém para a vida profissional no ensino fundamental. Eu concordo que no final do 9º ano, já que é ensino fundamental, ele devia ter condições de viver nessa selva que nós vivemos. Saber ligar uma eletricidade, corrigir um defeito elétrico, saber fritar um ovo, saber fazer essas coisas fundamentais, ele tinha que saber. João, eu penso assim. Mas eu acho que é uma distinção notável entre o ensino básico e o ensino superior. Então vamos lá. Eu diria que nós falamos da enciclopédia, né, como objeto de ensino formal. E agora vamos ver o seguinte: se está ligado a profissões, você tem, a gente poderia dizer que nós temos profissões de nível superior e profissões técnicas, vamos dizer assim. E nós temos uma enciclopédia que eu diria que seria popular, que não faz parte das práticas culturais. Você acende a trempe do fogão, risca um fósforo ou um aparelho que dê uma chama, abre o gás e liga. Isso aí não é... Você não está agindo, um fazer com alta probabilidade de sucesso? Sim. Pois é, isso aí nós aprendemos em práticas culturais. Não há uma escola para ensinar essas coisas. Então a escola realmente não é necessária. O que a escola vai aparecer, no meu entender, é no sentido profissional. Muito bem. Agora, o que é ensino da enciclopédia? Você falou na parte fundamental. No ensino fundamental. No meu entendimento, são pouquíssimos que poderiam ser aprofundados. É o ler, o escrever e o contar. Ainda acrescento, falar e ouvir. Esse é o fundamental. E olha, já houve época em que isso aí era dispensável em alguns contextos. E isso foi amplamente debatido. Que era o Zé Antônio que trabalhou em campanhas de alfabetização. Ou seja, nós vivemos numa cultura em que tínhamos uma cultura ágrafa, em que determinados repertórios eram passados de modo oral. Acho notável disso. E se a gente for lá no muito para trás, só existia culturas ágrafas. A língua, a linguagem, o comportamento verbal registrado é recentíssimo, historicamente, não é verdade? Perto de 5.000 anos só. Pois é. E olha quanto tempo que a gente está falando. Então não quer dizer que as coisas não aconteciam. Agora, então, hoje, vamos dizer assim, no mundo atual, parece-me que o indivíduo tem que entrar para a cultura letrada. Então, ler, escrever, contar, falar e ouvir é o fundamental. E é o fundamental e o necessário e o bastante para qualquer outra coisa que vai acontecer profissionalmente. Concordo com tudo. Entendeu? Só que o ler, o escrever, o falar e o ouvir não geram repertório. É um repertório. Agora usei essa palavra bem empregada. É um repertório. É um repertório. Concordo. Eu saber falar é um repertório. Saber ouvir, saber ler, saber escrever é um repertório. Eu posso saber falar, saber ler, saber escrever e não aprender coisas essenciais da vida. Que a água ferve a 100 graus, que eu posso fritar um ovo, que eu posso trocar uma lâmpada. Mas como é que soluciona isso? Para que você aprende a ler, escrever e contar? Para poder ler lá a enciclopédia e aprender a fazer as coisas. Fazer as coisas, você vai fazer um curso técnico. Sem saber ler e escrever, imagina. A gente tem que saber isso.
foi fazer depois vai fazer o curso superior, tem que isso aí. Você sabe que eu concordo plenamente com isso, eu perguntei, foi te propor então, para ajudar a explicitar mais a questão, então, sabe? No meu entender, eu de 7 a 17 anos, eu chamaria isso de tempo de educação. E você só precisava aprender ler, escrever, contar, falar e ouvir. É claro que ao longo de 10 anos isso poderia ser muito aprimorado. Evidente, até aprimorado. Com diversidade de conteúdos. Não precisava aprender mais nada além disso. E o resto do tempo, programas de educação. Aí é que eu chamo o educador. Aí é com você. Não, para mim, porque nós já conversamos tanto sobre isso, eu acho uma enorme dificuldade de conseguir fazer isso. Você também sabe. Sim, mas que uma pessoa que soubesse falar, ler, escrever, contar, ouvir, enfrentaria qualquer curso superior de profissionalização, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Porque ler, interpretar, deduzir, induzir, criticar, dizer com as próprias palavras o que leu, né, etc e tal, né? Isso. Não tem dúvida, não. Agora fica de pé, né, Zé? Fica de pé nisso tudo. Isso tudo não consegue ser absolutamente puro. Isto é, sem a intervenção, sem sem outras contingências, não consegue. Isso tudo você vai viver num mundo, numa história, num tempo que está determinando... O que eu falei da redoma, né? E outra coisa, o que ele leria, o que ele escreveria, o que ele ouviria, o que ele falaria. E nisso já pode ter até ideologia. Né? Sim, né? Então isso tem que estar linkado com alguma vivência. Né? Para que lá, na profissão, uma coisa... que a profissão também não é metafísica, né? Aquilo está dentro de um condicionante social. Então eu fui pensando, o que lê, eu concordo com você, mas sobre o que contar, o que ler. Mas esse o que aí é que a escola deve estar muito antenada, né? Para não ler, escrever, falar coisas que não vão ter desdobramento fora da escola. Bom, de fato eu vejo o seguinte, que a gente vai formando uma proposta, e é claro, vamos fazer isso, amanhã não vai acontecer nada disso, vai continuar tudo do mesmo jeito. Né? Mas, teoricamente, eu posso formular. Sim. Não, e é preciso pensar seriamente nisso. Claro que sim. Porque as reformas que nós temos tido, e agora falaram de mais uma do ensino médio, nem acabou de aprovar outra. Mais uma com repetição infinita e confirmação de erros mais do que conhecidos. Mas não vai reformar coisa nenhuma. Não vai reforma. Isso aí vai acrescentar coisas e tirar coisas, mas provavelmente nunca vão mexer onde que teriam que mexer, mas aí nós vamos chegar a outras conclusões. Mas é só mais uma questão. Você falou dos 7 aos 17. 17 é final do ensino médio, hein? É final do ensino médio. Pegar o grupo escolar. Você não falava de outras ginásio coisas. E colégio. Colégio médio, ensino médio. Você não falava. São 4, são 9, 3, 12. São 12 anos. 12 anos. Mas você não falava que já no ensino médio a gente poderia fazer outras coisas? Você não falava isso? Não teria ensino médio, teria tempo de educação. Os 10 anos. 10 anos, Depois já viria o ensino aí superior. Vai para o curso técnico e depois o curso superior. Aí 10 pode ser até muito, né? Porque se depois dos 17 vem ainda o curso técnico... Não, ou é técnico ou é superior. É técnico e depois superior. Então o sujeito pode fazer um curso técnico e concluir. Concluir a vida dele está garantida como técnico, ponto final. Os 3 anos do... Mas o Oyama fala de 7 a 17 só educação. Depois ele põe 3 anos e depois vem o superior. Nós hoje, dos 7 aos 17, o médio está incluído.
Tá certo, você está falando que trocar lâmpada e tal e coisa, isso aí até que dá para fazer. Mas em lugares que está mais organizado do que o nosso, lá na Escandinávia, por exemplo, os técnicos existem e somente eles podem fazer as coisas. Engenheiro não pode. Não, você não eu pode sei disso. Quebrar a parede da sua casa e fazer uma instalação, puxar um fio para cá. Mas então, pelo menos tem que chamar um técnico autorizado e ele vai assinar. Eu sei. Mas pelo menos o nome é muito ruim. Ensino fundamental. Fundamental o quê? Para viver, pô. Não, esse aí é que eu uso das palavras que eu, indevidamente. Para quê, né? Exatamente. Para quê? E essa definição é que não se faz. Toda reforma tinha que partir do princípio: o que se busca, o que se quer lá, qual é o objetivo terminal. Mas é o que eu digo, que no caso da educação, os repertórios são difusos e confusos. É um palavrório assim, para não ser... Lógico. Serve para tudo. Serve para tudo, né? Conceito de honestidade para ele é um, para você outro, e para mim é outro. Uma pergunta para você, para o João, para vocês dois. Está pensando que você teria um ensino fundamental e... Não, você não teria ensino... Não teria. Você teria um tempo de educação. Tempo de educação. A primazia é da educação, e não do ensino. Depois teria um ensino... Aí a primazia passa a ser da enciclopédia. Tá. E o indivíduo já está, vamos dizer assim, educado. Tá. Depois já sabe ler, escrever, ouvir, somar. Quer dizer, é uma pergunta que eu também não tenho resposta para isso. Tá? É uma pergunta. Então, esse dos 7 aos 17 é um período de uma educação básica geral. Tempo de educação. E fundamental. De fundar mesmo, né? De fundar, tá. Depois a gente viria um técnico, depois o superior. O meu medo, que isso é uma inquietação minha, é que sejam 3 períodos desconectados. Então eu fico pensando até que ponto que o ensino, vou voltar com médio aqui, mas não no sentido de intermediário, mas de mediação, o ensino de mediação. Até que ponto que poderia existir esse ensino médio, sim, talvez o profissionalizante poderia ter essa característica, não de médio intermediário, mas de média intermediação, que já preparasse para o superior com o fundamental e já perspectivamente para o que o aluno vai fazer. É possível isso? Eu acho que não é necessário. Não é necessário. Quer dizer, uma pergunta, né, que eu não tenho a resposta. Veja bem, o que as crianças e os jovens são vítimas do nosso sistema. O contingente de estudantes está aí. Agora, você pegar o que ele vai estudar? Cada um vai com... Então, ali, o meu pai é advogado, eu também quero seguir a carreira dele, eu vou herdar até a banca. Né? A biblioteca. Muito bem. O que esse sujeito tem que ficar aprendendo de química, física, matemática? Ele não vai nunca usar aquilo. E, no entanto, ele tem que aprender, né? Tem que passar na prova. E vice-versa. O sujeito quer ser engenheiro, o pai é engenheiro, o avô foi engenheiro, ele quer ir na trilha da engenharia. E tem um professor ali chateando ele porque ele tem que ver uns negócios de filosofia, de interpretação de poeta e tal, que ele não vai... Então essa sua negócio, essa intermediação aí, no meu entender, está desnecessário. Tá furada. Não é? Isso. Tá furada. Se ele chegar no curso de Direito sabendo ler, escrever e contar, ou no curso de engenharia, lá ele começa a aprender as coisas daquele repertório. Mas aquela parte... Essa ideia de que o sujeito tem que ter um repertório básico não funciona. Ele é direcionado. Mas você hoje numa mesa hoje com esses mentores
do ensino e da educação nacional, você ia ganhar até pedra na cabeça. Por quê? Certamente. Certamente. Por quê? Porque nós sempre defendemos, em todo o tempo, de que há uma série de conhecimentos que são indispensáveis para o cidadão viver em sociedade. Eu digo diferente. Eu digo que há uma série de comportamentos para se viver em sociedade. Mas a gente critica muito. Quem é de nós que não critica um médico que não tem mínima noção de arte? Quem é de nós que não critica um engenheiro que não tem casado, que não tem mínima noção de psicologia? Porque eles não tiveram 10 anos. Não é verdade? Mas não é verdade? Eles não tiveram 10 anos de programas de educação. Bom. Então, durante os 10 anos, durante o tempo de educação, está tudo embutido aí. Eu digo, vou contar Tá um todo caso aqui embutido. para vocês. Aí Tá vendo? Mas eu achei importante colocar isso, porque senão... Um caso ilustrativo. Eu também tenho um que você vai achar ótimo. Nós Você vai... tivemos, nos anos 60, nós tivemos aqui uma livraria. E eu... Aqui em São João? Eu ficava atendendo lá. 6h30 da tarde, até a turma já tinha ido para casa. Naquele tempo não tinha tanto rush. E eu estava na livraria. E aí entrou um doutor médico e começou a olhar as estantes assim. Eu falei, opa, está vendo o que ele não tem para comprar, né? comprar. E tal, mão para trás, assim, olhando. E de repente ele exclama, faz uma frase assim, eu só já li um livro na minha vida, O Chapadão do Bugre. Ainda bem. E foi embora, não comprou nem um livro. Foi só lá deu um Mas depoimento. repara, convém evitar essa linguagem, porque ela é contra, pelo menos contra mim ela é, de que o médico vai fazer com noções de arte. Não, É preciso evitar essa linguagem. Então, nos meus 10 anos de programas de educação, Vai ter isso. se o aluno ler 3 livros por mês, 360 livros Ele vai ler no final de 10 anos, de literatura. De literatura. Entendeu? Exatamente. Ora, quem lê Não, agora 360 livros de O literatura... exemplo que eu... Gente, mas tem uma frase latina que diz o seguinte para esse médico aí, que eu não sei quem formulou, não sei se é São Tomás de Aquino, não sei, que fala timeo hominem unus libri, né, São Tomás de Aquino, né? Quer dizer, eu tenho medo de um homem de um livro só. Até hoje eu não sei se ele estava reverenciando quem lê uma coisa só ou fazendo gozação. Porque quem lê um só, aí dá medo, porque você não pode discutir com ele aqui, porque ele entende de cabo a rabo. Mas por outro lado também é viseira, ele só sabe daquilo. Então eu não sei se São Tomás de Aquino estava gozando. Mas você está muito bom, porque o fato de ter lido não significa que entende. Quem entendeu, cai nisso aí. Eu hoje vi uma história ótima. O casal que está em Portugal chega lá, visita o túmulo de Dom Pedro I. A mulher pergunta para o marido: é o nosso Dom Pedro? É, o do descobrimento. Nossa Senhora. Quer dizer, deixa para lá. Mas então, eu digo o seguinte... Repertório falho, né, João? Repertório falho, né? Nesses 10 anos de programas de educação, tem muito o que fazer. Nossa mãe. Não é? Tem, muito, né? tem sim. E isso seria afeto aos educadores e não aos professores. Tá bem. Professor ensina a enciclopédia. Tá bem. Eu só fico rindo, sabe por quê? Nós não estamos sabendo o que fazer com a escola integral. Escola integral. Que a duras penas nós estamos começando a implantar. Nós não estamos... Fica o período, o rapaz, a moça, o menino fica 8 horas na escola por dia. Nós não estamos sabendo o que fazer com aquele tempo de educação. Você imagina. Imagina. Triste. Pois bem, nós temos quanto tempo ainda? Não tem uma hora. Então, vamos lá. Agora... A nossa clientela ouve uma hora. Eu vou dizer que o nosso ensino da enciclopédia vai mal. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama. E tem um porquê. Por que ele vai mal? Por que ele vai mal? Por que o ensino da enciclopédia vai mal? Eu cheguei a uma espécie
vamos chamar de descoberta. É uma coisa que está aí há 2.500 anos. A gente pegar os livros de história da chamada história, engraçado, da educação, não do ensino. Nós vamos bater lá na Grécia Antiga, no Egito, na Pérsia. E o que tinha de modelo era o chamado modelo tutorial. Tem um mestre e um discípulo. E aquilo funcionou muito bem. Então, eu criei uma expressão chamada geometria da relação entre mestre e discípulo, né? É 1 para 1. Mas na mesma Grécia Antiga aparecem os chamados sofistas. E o sofista propôs outra coisa. Ele falou, se um mestre ensina um discípulo, um mestre pode ensinar vários discípulos ao mesmo tempo. E ele inventou a aula coletiva. E foi, no meu entender, foi um arraso. Um arraso que veio arrasando esses milênios todos por aí. Por que é impossível haver eficiência na aula coletiva? Por aí, naquela época, não tivesse uma ciência que pudesse explicar as coisas, mas, pelo menos a partir de 1938, isso para mim ficou muito claro, onde se definiu com clareza o que é o comportamento operante, e aí isso para mim fica claro. Que num modelo tutorial, na geometria de 1 para 1, dá certo, porque o mestre está sempre ali, ele pode instigar que o aprendiz dê uma resposta e ele reforça imediatamente aquela resposta e ele constrói um repertório, né, devagarinho, por aproximação, até o indivíduo chegar onde que estava determinado para se chegar. Ora, e isso tem que ter um fundamento. O fundamento, para mim, está lá no laboratório de comportamento operante, que tem um experimentador e um sujeito experimental, que no caso começaram com animais, né? Com rato, pombo. Mas o modelo não é importante. O importante aí não é ser rato ou ser pombo, é o modelo. Então eu fiz aquelas gravuras ali que tem no laboratório, o experimentador e o sujeito experimental, a relação geométrica é aquela seta de 1 para 1, voltando para o outro, e lá uma coisa emblemática, né? Dizem os livros que Aristóteles era tutor de Alexandre. Então é 1 para 1. Esse modelo tutorial, ele, apesar dos sofistas, ele se manteve em alguns setores, que até hoje eles estão aí. Um deles é a música. Na execução de alta qualidade, nós não vamos encontrar um solista que não tenha tido um ou vários mestres, professores, tutores. Só dele, né? Só dele. Só dele, lá ali. Tatiana Vassilieva, violoncelista de qualidade. Está lá o nome dos professores dela, quando ela começou com 6 anos, até terminar com Geringas, Dávidas Geringas, em Berlim, que foi aluno de Rostropovich. E o Rostropovich? O Rostropovich foi aluno do Shostakovich. E vai sem fim. Então, música de execução de alta qualidade tem sempre um tutor. Não tem a menor dúvida.
mas há observações a serem feitas. Sim, tem uma professora Nessa na escola, base... na Universidade da Bahia, tá professora de música em aula coletiva. Bom, ela podia estar fazendo algumas coisas e obtendo determinados resultados, mas lá daquela escola não vai sair nenhum Rostropóvich. Oyama, eu, apaixonado por sala de aula, por causa da educação, talvez menos por causa do ensino, custei a aceitar o ensino à distância. Mas um belo dia tive que me dedicar. Nos anos 2000, 2003, tive de dedicar muito. E tornei-me um defensor do ensino à distância por causa da tutoria. E defendo essa tese. O sucesso do ensino à distância depende do tutor. E Quando o tutor, tem, né, João? Quando tem. Não, tem. Eu quero... Tem ensino à distância sem tutor. Você imagina. Você imagina. Então nós tivemos um grande sucesso nisso por causa da qualidade do tutor. A qualidade do tutor. E essa turma avançava mais, aquela menos, por causa da qualidade do tutor. Tudo bem. Então eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas nessa base, Oyama, nós teríamos ao longo de 2.500 anos, não teríamos mais do que 500 pessoas preparadas. Não teríamos. Não, talvez mais, umas 3.000, 4.000. Porque quantas foram que tiveram tutor? Então essa é uma crítica. É uma crítica. Agora, eu quero avançar. Eu acho possível haver a transmissão e aquisição de conhecimento numa sala com 30? Impossível. Mas desses 30, uns 3 ou 4 podem aprender. Ah, mas aí, cara, não. Pois é, eu estou falando de um propósito. Uns 3 ou 4 podem aprender. Deixa eu continuar isso aqui, olha. Isso. Olha, então música. Música não tem Música jeito. permaneceu. Não é só música, não. Cirurgia. Aqui, por exemplo, ó, cirurgia sem atletismo. tutor que não vai. Atletismo, a mesma algumas coisa. modalidades de atletismo. A mesma Tá lá, coisa. Nádia Comaneci, campeã olímpica. Está lá o Bela Caroli. Não, mas mesmo genericamente, o raciocínio é mais do que válido. Lá. Vitaly Petrov treinou Búbica, campeão olímpico de salto em Não tem dúvida, não. E Helena Cibaeva. E engraçado, esse camarada vem aqui para o Brasil, aparece aqui, aparece por acaso. Sabe quem que foi campeão olímpico de salto com vara O João. na Olimpíada do Rio de Janeiro? Agora? Um brasileiro. Foi, exatamente. E sabe quem que foi o treinador dele? Vitaly Petrov. Não tenho dúvida. Esse desempenho falou de performance, não tem dúvida. Olha lá, Zanetti, Arthur Zanetti. Mas nós teríamos pouquíssimas Olha lá, pessoas no Márcio mundo. Goto. Em 2.500 anos você não teria 1.000 pessoas. Peraí, assim, João, só. peraí. Teria não, ué. Então, nos centros de excelência acadêmica também o sistema é tutorial. Tem sempre um medalhão expressivo treinando um substituto. Um catedrático, né? O pra Yama, como suprir era as a coisas. figura do Só uma pergunta. catedrático. Então ali nós tivemos exemplo do esporte, Da música, da arte. mas dos pensadores, né? Dos pensadores atuais, né? Que são grandes. É uma pergunta também, né? Por que eles não estão ali? Quem foi o mestre deles? E eles são grandes hoje. Centros de excelência né? acadêmica. E eles são grandes hoje. Centros de excelência Né? acadêmica. Porque ali parece que é uma coisa mais comportamental, né? Mais treino físico e mental, claro, né? Mas a gente vê, por exemplo, os pensadores na área da linguística, na área da filosofia, na área da... Nos centros de excelência acadêmica tem sempre os que você está chamando os grandes, tá? Ele tem sempre um ali que está... Pois é, que eu acho que seria bom, uma sugestão, você também colocar exemplo desses também, para não ficar parecendo que é uma coisa só de comportamento, só treinamento, de performance, de adestramento. Né? Não, você também faz isso com pensamento. Né? Acho que seria legal pensar nisso também. Né? Até mesmo preocupação com a sua... Não, né? para diminuir um pouco o impacto da afirmação. Porque os pensadores também podem ser elencados aí também. Acho que seria bom pensar nisso. Ele já sugestão. filósofo, Sugestão. filósofos, Uma sugestão. Né? Mas eu gostaria muito, como é que a gente conseguiria soluções?
Bom, mas sim. Bom, mas aí eu vou chegar nisso. Bom, se então o método tutorial é eficiente, foi bom, continua sendo bom onde ele é utilizado, e os sofistas com a iniciativa da aula coletiva, o que mudou? A geometria da relação passou lá, está lá, mestre para muitos. Né? A partir de 2 já complicou. 3, 4 anos, tem 50, 60. Eu já dei aula para 204 alunos. Evidentemente que ninguém aprendeu coisa nenhuma. Não tinha jeito de aprender. Era só quem aprendia com você, quem sentava na primeira carteira. Se você vai lá, quer me ouvir. Então, olha a geometria da relação, como que ela é expressa. Uma seta que sai do professor para todo mundo. Deixou de ser uma seta de vai e vem. Bipolar, né? Passou a ser uma seta que só vai ou que só vem. Por quê? Porque o professor não pode, ele não tem jeito. Individualmente a cada um. A professora está dando aula lá, não depende do físico, das condições de conforto da escola. Essa escola ali, a professora, possivelmente lá em algum país da África, escrevendo lá no quadro e tal, tem dois lá brincando, que ela nem está vendo. Pensa hoje no celular, hein? Não tem jeito de dar atenção. Não depende da sala ser boa. É fisicamente impossível. Impossível. Lógico. Se der atenção para um... E o aprendizado só acontece numa relação. Se der atenção para um, não vai dar para o outro. Então... É simplesmente uma fala. Uma conferência. E a fala, é claro que ela pode ser até muito agradável, né? Perito. Que aula espetacular. Mas é como se fosse, eu costumo comparar espetáculo de mágica com bons mágicos. Né? Mas então, é uma coisa agradável. Então como é que nós vamos fazer? Então, não, mas aí então a minha conclusão é assim, onde que nós temos que mexer? Eu sei. Aprimorar a aula coletiva tem sido preocupação de muitas pessoas. Todo mundo. Né? Mas você tinha que aprender, até dizia o seguinte, que tinha que aprender a dar aula, a falar, né? E tem professor que não aprendeu. Exatamente. Né? Mas é mais do que isso. É preciso trocar um método. Bom, então tem que trocar. Aqui tem vários exemplos. Olha que coisa absurda. Que nem um quadro. Não dá para ler, não. Não? Não, daqui não consigo ler. Eu já li isso uma vez, né? Esse qual disciplina aqui Fantástico. Eu nem sei quem disciplina. As aulas do Duque terminavam assim, você lembra? Fantástico, né? Aí não vai acontecer absolutamente nada. Aí é que eu faço, pode acontecer uns 4 ou 5. Não, Na curva de Gauss aí, ó. Não, aí... Tem uma turma que fica lá em cima e que aprende. Então, se a sala de aula é péssimo arranjo para ensinar e aprender, a gente tem que mexer exatamente aí. Não tem dúvida. E, Bom, mantendo a essência, que é a tutoria. Então, e o que pode acontecer nisso? Pode acontecer o que se chama ensino individualizado programado. Que nós tivemos. Com atendimento tutorial. E como que isso vai funcionar? Não pode ter um tutor para cada aluno. Tempo integral, isso não tem jeito. Mas eu já fiz uma conta e já cheguei à seguinte conclusão. Para conjunto de 24 alunos, cada aluno pode ser atendido 50 minutos de 2 em 2 dias. Isso dá 58 horas ano. É hora toda a vida. O meu cálculo era diferente. Meu cálculo era
um professor que trabalhasse 20 horas por semana, ele teria, com 50 alunos, ele teria um mínimo de 12 minutos por. Pois é, Isso não, muito são maior. 24 alunos, dá 50 minutos O de meu, 2 dias. o meu do 12 dava 58, 24. dá 58 horas por ano, é hora demais. Para tutoria. Quase que até Se o material instrucional for material de qualidade. Pois é, então ele tem um ensino programado individualizado e ele ainda tem atendimento tutorial. É o que a gente faz com o programa Flagship aqui da UFSJ, o pessoal que vem da Geórgia, para eles têm que aprender o português aqui, né, que eles precisam passar para o nível avançado lá, né? E então eu sou um dos professores que dou português para eles lá, né? E as disciplinas têm a aula presencial, que são 12, 10 alunos mais ou menos, né? E depois tem isso, aí nós temos os tutores também que se encontram à tarde, ao longo da semana, para reforçar o conteúdo. E a diferença é notável. Né? A diferença é notável. O Hegel coloca uma coisa interessante quando ele explica a dialética, que bate bem aí, né? Apesar de ele ser idealista, mas ele está com o pé muito na realidade. Quando ele explica uma daquelas 4 leis da dialética, uma delas ele fala que toda variação quantitativa gera uma variação qualitativa. Né? Se você muda a quantidade, você muda a qualidade. Né? E isso é muito importante. Você põe 70 alunos... Uma proporção inversa. Sem dúvida. Você põe 50 alunos, você põe 2, é claro que a qualidade é alterada. Claro que a qualidade é alterada. Eu fiz, então acho que a coisa é feita para não funcionar. Viu? Parece que a coisa é feita para não funcionar. Né? Aqui tem uma... Aqui, eu digo que o ensino, o tutorial está baseado, o fundamento está baseado no laboratório de experimento operante. É um experimentador, um sujeito experimental. Então, eu propus fazer isso aqui, foi um ensaio. Um ensaio. Um experimentador e vários sujeitos experimentados, 7. Ele não conseguiu modelar nenhum ato. Sim. Num tempo, em 10 minutos se faz, ele não conseguiu nenhum. Porque na hora que um fazia, que ele ia lá, o outro estava fazendo lá, e aí ele não estava lá. E às vezes o que é que ele estava fazendo tinham coisas idiosincráticas diferentes do daqui também. Então, além dele perder o que, ele estava perdendo o como. Ele perde tudo. Não consegue. Agora, o nosso modelo na pós-graduação, stricto sensu, funciona tutorialmente. Sim. Tutorialmente. A orientação. Só orientação, a aula às vezes não. Funciona assim. Eu fico me perguntando por que aquele esforço dos anos 70 não deu certo, do ensino programado. Não deu. Eu, João, tenho coisas... Mas eu quero dizer o seguinte aqui, é o enorme erro de concepção, de distinção, ensino e educação. Por quê? Por que se defende a aula, um grupo? Por aspectos educacionais, de ensino. Mas acontece exatamente, quando... Aqui eu tenho... E como a nossa escola só tem horário de aula, porque se tivesse horário integral, ela só tem de aulas. Então é preciso botar a educação dentro da sala de aula. E aí o prejuízo... Aqui, olha, eu tenho aqui uma... Para começar aqui, eu tenho o gancho. É porque eu acho que está no modo de... Aqui, tem que ser aqui. Aqui eu tenho, tem o laboratório funcionando. Visite o site Walden 4. Modelar isso. Então tá aí o... Olá. Lá. Após
ser feito um registro do bebê operante e o treino ao bebedouro, você enfim, aqui é o... em cima da barra. Agora começamos a modelar o seu comportamento para que ele... Assim que o rato pressionar a barra 10 vezes, ou seja, assim que o bebedouro for acionado. Muito bem. Mas ele é... Agora eu quero mostrar o... Agora aqui isso é um filme. Olha lá, é um filme do próprio Skinner, as máquinas de ensinar. É coletivo, mas é cada um com a sua máquina. Exatamente. Entendeu? E o cara que controla pode interferir individualmente. Individualmente. What are teaching machines? How are they used? What can they teach? Who prepares the material they Agora, teach? isso realmente não deu certo. Por quê? A escola não assumiu isso como... Mas é por isso, é por aquilo que eu falei. Por aquilo. Eu te digo, isso é experiência minha. Eu, inocentemente, como professor, arranjava ratinho lá na universidade de... Nem era a universidade de Lavra, Exal. O ratinho veio, eu demonstrava na sala de aula, né, modelava. E propus, né, que a gente pudesse fazer um experimento entre o ensino programado, uma instrução programada, e aula expositiva. E a gente ia fazer a comparação entre um grupo que ia ter tal e o outro grupo aula expositiva. Você acredita que os próprios alunos boicotaram, fizeram uma sabotagem para o negócio não dar certo, para não evidenciar O fracasso, a diferença. Porque você está imaginando, a primeira coisa que bate quando a gente fala essa coisa, eu sou professor, eu dou aula coletiva, alguém está propondo acabar com isso tudo, então eu vou perder o meu emprego. Mas É a primeira coisa, e eu acho que é legítimo o indivíduo. Essa reação. Não é. Mas é aquilo que eu te falei, a escola só dura 4 horas. Não há tempo de educação. Transforma-se a sala de aula em tempo de educação com prejuízo do ensino. Pois é, eu vi, tem um encontro, um congresso que eu peguei na internet, um congresso, e o pessoal propondo que o professor de matemática Ensino filosofia. fosse um educador, um criador da cidadania. Ora, eu achava que era melhor dispensar esse professor da obrigação de ensinar matemática, que ele não precisava, e contratá-lo para ser educador, para que ele cuidasse de formar a cidadania. Mas a escola não tinha tempo para isso. Pois é. Porque a escola se reduz à sala de aula. E querer que o professor ensine matemática e seja educador, eu acho... Não, acho aí eu muito. defendo outra tese. Eu acho muito. Aí eu defendo outra tese, que o professor de matemática também tem que ser uma pessoa educada. Mas ele está dando aula lá no curso técnico superior. Não, para digo, criança o comportamento dele, as atitudes dele, tem que gerar também nos alunos atitudes. Não, ele não precisa estar lá como professor de matemática. Se for tutorial, não precisa, lógico. Não, se for tempo de educação, ele é educador. Tá bem, mas aí já na nossa linguagem. Não, tempo de educação. Do jeito que está aí, João, não vai acontecer não, nenhuma tudo bem, coisa nenhuma. Tudo bem. Não, eu acho que é aquilo que eu falei, eu acho que a nossa escola hoje atende melhor a educação do que o ensino. Você está sendo generoso. Lógico, eu sei que eu sou. Mas isso é por acaso. Não sei se é por acaso, não. É pelas atitudes que as pessoas desenvolvem dentro da escola.
desde o porteiro até o diretor da escola, eu atendimento não na estou polícia. tendo Não, e nem é o objeto essas nosso aqui. observações, eu não estou tendo Não, você sabe. não, eu ainda estou muito preso às minhas experiências e as minhas lembranças, e eu não posso afirmar isso não. Mas você tem infinitas lembranças de gente que se tornou muito dentro da escola que nós temos, que se tornaram ilustres pela competência, pelo repertório riquíssimo, etc. Você tem Ô, João, eu exemplos. acho que isso tudo aconteceu Por acaso. por acaso. Não, Pois é, mas o acaso não é o sistema que não é o sistema que produz isso não. Mas olhando, Não é. violência não pode gera ser. violência, alegria. Eu tenho, A gente tem essas tem um expressões. colégio tradicional do Rio de Janeiro, você entrar no site, ele tem sete pessoas que se transformaram em celebridades, pessoas importantíssimas. 7. E os milhares que passaram por lá. Mas é o que eu falei. Que não se Na transformaram em base da celebridade. tutoria que você, o exemplo E que lá não você era dá, tutor, não, era aula na comum. base da tutoria, Coletivo nós jesuíta. com 2.500 anos de humanidade não teríamos mais aí do que uns poucos mil também. Bom, valeria aí, a João, pena. eu, nesse assunto que você está querendo, eu vou aqui na minha coisa que vai explicar o seguinte: por que, de onde que eu tiro que o ensino está deficiente e que quantidade é essa que você está falando aí? Eu vou te mostrar aqui. É aqui, ó, na aferição do ensino. A aferição do ensino aqui nas nossas escolas são feitas através de testes. E nos anos 80 foi introduzido o teste padronizado pelo ministro Paulo Renato, com o Provon. E aí isso se deslanchou e hoje está aí, Enem, ENAD, essa coisa toda. Teste padronizado. Então você imagina, se tivesse um teste em que todo mundo acertasse todas as respostas, é aquela figura ali, ó. Era a linha vermelha lá em cima do 100, digamos. E se tivesse um teste que todo mundo errasse todas as perguntas, era aquela linha vermelha em cima do 0. Quando é em cima do 100, ninguém vai falar assim que o ensino foi eficiente. Não, o teste foi muito fácil. Ou então os alunos até já sabiam as respostas. Vazou o gabarito. E quando todo mundo erra, Aí a culpa é do ensino. não, o teste foi muito difícil, ninguém acerta nada. Bom, então o que acontece? O que o construtor de teste faz? Ele põe questões que nem tão fáceis, nem tão difíceis. Não é? Então dá daquela curvazinha ali que vai chegar na curva normal. Vai chegar na curva normal. Ora, se você olhar para a curva normal, assim, quem é o bom na curva normal? O bom na curva normal é quem está aqui na pontinha. Por exemplo, esse aqui é um... Veja, olha, esse aqui é da Universidade do Rio Grande Federal do Rio Grande do Sul. Olha, um teste de língua portuguesa. Não é bem parecido com isso? Lógico, mesma coisa. Muito Não é? parecido. Então o sucesso, né, aqui, ó, na ponta aqui. Lógico. Então o que está para baixo não é sucesso. Lógico. Não é Não, sucesso. é a tal coisa. Tirei 7 numa prova, ninguém garante que os 3 pontos até que faltavam costumam não falar eram o seguinte, essenciais.
costuma falar na média. Né? A média. Então, pegou média. Pegou média, a expressão. Mas pegar média em teste não quer dizer absolutamente nada. Lógico. Nem acertar tudo e nem errar tudo quer dizer absolutamente Mas nada. olha, Porque você pode errar tudo e adquirir um repertório, e pode acertar tudo e não adquirir um repertório. Não, e até mesmo essa medição da nota, em certos momentos, nós somos professores, a gente sabe disso, ela é meio esquizofrênica também. Porque, por exemplo, você dá uma determinada nota, é quantitativo. Na hora de você arredondar o estado para cima, você é subjetivo. Não, tá vendo que coisa interessante? Não. É esquizofrênico a coisa. Mas né? tem havido melhora, né? Tem havido melhora. 10 questões, 7 valem 1 ponto. E 2 valem... tem havido melhora. Mas isso aí isso eu não estou falando. Nada, não. Eu não estou falando do método, porque o método também para mim é equivocado. Mas esse é o método adotado. Tá entendendo. Lógico. E o método adotado mostra que o sucesso não vai além de 0,5%. É esse pessoal que você estava citando aí. Os tais 4 ou 5 numa aula. O resto, Portanto, o resto é mais ou menos. Muito dinheiro. Mais ou menos. Agora, isso aí eu acho interessante, é o seguinte, porque os especialistas olham, né? Quem não é especialista pode ainda ter dúvida. Mas não, isso fica olha assim. e fala assim, mas como é que eu posso manter um sistema que produz 99,5% de ineficiência? Ineficiência. É porque nós gostamos toda a vida daquela turma do meio. Damos aula até para eles. Sim. Porque os da ponta lá não precisam de aula, não. Pois é, então eu digo, né, eles não são nem frutos do sistema. Não são não, na minha opinião não. São aqueles alunos que não precisam do professor. Aprender sozinhos. Eu não tenho a menor dúvida. É aqueles 2, 3%. Pois é, então, aí vem uma pergunta, terrível, né? Essa eu não tenho resposta para ela no presente momento. Se então, essas coisas acontecessem e o ensino passasse a ser eficiente, e não precisaria ser mudança radical total, 99,5% de eficiência e 0,5% de defeito. Eu não tenho... Mas qual que é a sua pergunta? A pergunta é a seguinte, se o ensino passasse a ser eficiente, qual é o cenário que a gente pode descrever? Para ele? Não, para o geral. Por exemplo, você hoje tem... Você tem hoje um contingente de engenheiros, tá? Mas você tem o contingente de engenheiros, você tem um engenheiro que realmente... Entende de engenho? Completou um repertório, estava lá na ponta da curva. O resto é mais ou menos. Nós todos temos experiência disso. E se fosse o contrário, se tivesse um contingente enorme de pessoas capazes e dominando os repertórios. A sociedade ia arranjar outra forma de eliminá-los. Eu acho que poderia ser pensado. Você vai pensando aí nesse cenário, porque ele se torna complicado e pode ser que então a gente comece a enxergar necessidade. Uma conclusão até cruel, que parece que o sistema quer que permaneça como está. Mas eu não duvido disso não. Eu não duvido disso não. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso, que a coisa parece que é feita para não funcionar. E eu fico pensando também, eu acredito, eu não penso no cenário como sendo moldura. Não, para mim o cenário está lá dentro, né? A gente constrói o cenário, né? Ele é modificado. Não vou responder essa sua pergunta, mas para a gente pensar nela. De repente, quem sabe a gente repensasse esse cenário, né? Quais as demandas profissionais realmente do país? Onde está precisando de médico?
Mas todo mundo quer ser engenheiro, né? Para trabalhar aqui, né? Mas lá no Piauí, Teresina, eu acho que a coisa poderia começar por esse mapeamento das demandas, né? Eu acho que aí o cenário poderia ser mudado um pouquinho. Pois né? eu concordo com a sua observação. A observação é muito importante, mas é factível. Mas ela vai esbarrar num outro ponto. Talvez a gente tenha que fazer um outro programa para discutir esses assuntos. Não é? Porque aí você está falando numa administração, numa política. Verdadeiro planejamento estratégico. Sim. Então, essas coisas fariam sentido. Olha, eu estou precisando de um neurocientista não sei aonde. Então vamos fazer um curso para isso. E aquele outro ali já está na hora de terminar, de fechar, porque já não dá mais. Não está precisando. Vai ser planejamento estratégico. Mas isso aí, no meu entender, são o que a gente chama de economias planejadas. Né? Nessa nossa economia, nesse nosso sistema que está aí hoje, neoliberal e tal, do mercado, a coisa agora fica é muito na base triste. do mercado é que resolve. É muito triste ver o Zé Antônio falar, parece que a coisa é feita realmente para não funcionar. Tal a qualidade dos professores que nós temos. Porque hoje, se o nosso ensino, os meninos de hoje não são piores do que de outros tempos, não. O que piorou foi a qualidade do professor. Sem falar do método. Porque o método ideal tutorial, eu também acredito nisso. Esses meninos que vencem esses concursos é porque eles debruçam em cima. Não, mas aí, João, nós vamos entrar num outro problema, que é o problema da mobilidade social, né? Das políticas de inclusão. Você é de um tempo em que poucas pessoas podiam ir à escola. 12 no quarto ano primário. Não é? Nós éramos 12. A maioria não ia. Não tinha preto, não tinha menino descalço, não tinha nada. Então, 12 alunos no quarto ano primário. Aí o que aconteceu? Nós vamos democratizar a escolaridade. Então, todo mundo pode ir, todo mundo venha, constrói mais escola, mas a escola permaneceu. Mas a qualidade do professor. Mas da qualidade do professor, João. A minha professora no primário escrevia os exercícios no caderno de cada um. Pois é, mas... Estou te falando que nós éramos... Pois é, mas como é que pode, com um mundão de gente... Aí vem todo o problema da estratégia política que está errada completamente. Mas aí é o seguinte... A gente pode dizer... Então, o defeito está ali, vamos arrumar ali. Mas não arruma, aí chega nessa conclusão. Não, parece que o negócio é permanecer como está. Mas é duro só que isso. o sujeito não pode falar, vamos permanecer. É duro ouvir que nós queremos que o sujeito tem que inventar uma outra fala para mas justificar o que está aí. É preciso que haja propostas honestas e mais do que eficientes, eficazes. Não é prejuízo de coisa. Mas acontece que entre governo e sai governo, todo mundo defende uma certa vaidade de programa. Tá? Então despreza-se tudo que já tentou antes, o meu é que tem que dar o certo. Então, esse feito para não funcionar, é nesse sentido que não há realmente um compromisso com a mudança. Mexe-se muitas vezes no processo, mas não mexe no esquema, não mexe no sistema. Né? Porque você mexer no processo é uma coisa, mexer no esquema é outra. Não mexe no esquema, a coisa continua privilegiando o quê? Informação, quantidade, né? Coisa rápida, terminar rápido. Você vê, quando eu fiz um mestrado eram 4 anos, doutorado era 6. Hoje a pessoa faz um mestrado em 1 ano e meio. Né? Então a coisa é tudo na base da velocidade, tá? Da quantidade, quanto mais depressa melhor. A pessoa termina o mestrado, não tem um tempo de maturacional, já emenda, não estou questionando certas coisas não, mas não tem um tempo para amadurecer certas ideias, né? E já rapidinho já engaja no outro curso, não tem daqui tempo para você gestar suas ideias, é tudo rápido. Então parece que eu não sei se essa rapidez desse tempo, essa coisa mercadológica, para não dar certo, a coisa é para não dar certo. Até que ponto que não é importante também, né, que não haja tantas cabeças pensantes, né, para que a gente tenha visão crítica, mudança, sei lá, eu penso muito nisso aí, a coisa é mais profunda do que a gente pensa. Ou então é cruel, a coisa é cruel, a coisa é cruel. Né?
É muito Tem que ser rápido. difícil. É rápido e em massa. Você Em massa. Né? olhar para o resultado, que é o resultado da aferição, e ficar por isso mesmo. Né? Não, eu acho que a partir daí, sim, é possível haver propostas, claro que sim, tem que haver. Né? Não, e com a tecnologia do computador, 20 alunos numa sala de aula, cada um com seu computador, o facilitador aqui interferindo em um por um, você pode obter melhoria de resultado. Sim. Não tem a menor dúvida. Sim. Eu estou convencido. Ensino tem que caminhar para a tutoria, não tem dúvida não. Ensino programado. Eu fiz questão de fazer o Kumon inteirinho, fiz questão. Não é só porque é da minha filha não, porque eu queria conhecer o método e me deixar convencer pela validade dele ou não. E qual é a grande descoberta? Você não avança sem aquisição de conhecimento anterior. Não avança. Porque você vai ficar repetindo até adquirir. Né? Então, eu estou convencido disso. Os outros aspectos estratégicos da escola, aí é um mundo, uma coisa. Inclusive, levando em consideração esse problema da pirâmide que cresceu toda a vida na base. Né? Eu não falo que o tempo que éramos 12 era melhor do que o tempo de hoje, não. Não tenho coragem de falar isso, não. Porque segregou um número muito maior de pessoas, queira ou não queira, etc. Tal. Agora, que nós temos paixão pela curva de Gauss e aquele meio ali, nós gostamos daquilo. Nós gostamos daquilo. Ficamos orgulhosos de falar, a maioria absoluta tirou média, pegou média, pegou média. Tá bom. Eu acho. Muito difícil. Parece que o nosso tempo está acabando e a única coisa que eu posso propor é fazer que é que nós tratamos do ensino. Né? Foi. A educação, eu acho que fica apenas, embora eu não seja um educador, pensa que não. Talvez o João Bosco possa sentar aqui participante. Mas aí vem uma coisa notável, você pensa que não seja um educador por causa da distinção radical e correta que você faz entre ensino e educação. Mas você foi sempre considerado um educador. Sim, você pertencia a um conjunto educativo. Havia um ambiente educativo. Mas eu nunca consegui fazer nada. Você nunca conseguiu, não, porque no ambiente educativo não significa homogeneidade de postura, não. Pelo contrário, aquele que é imaturo e está adquirindo maturidade precisa lidar com os opostos. Sim, ué. Por isso é que a escola tem professor assim, então, assado. Você já falou uma coisa que vai até contrariar uma formulação que eu faço. Talvez seja apenas palavras diferentes, mas vamos ver os fatos. O que se pretende com a educação? Não é também construir e formar repertório? Com esse conceito de repertório, educação não tem a também menor dúvida. Não é? Não tem a menor dúvida. Muito bem. Então, o que faz chegar no repertório? Não é uma consequência final boa para todos? Então, isso não depende, digamos, de uma homogeneização de comportamentos? Porque se cada um fizer por um lado, aí não chega. Não. Eu acho que deve diferenciar unidade de homogeneidade. Eu acho que a unidade tem que ser heterogênea. Quando nós fomos para o colégio interno, né, no salesiano, era o seguinte, cada menino em cada família, cada um levanta uma hora. Chegou no colégio interno, a primeira coisa que tem é a rotina. Todo mundo tem que levantar às 6 horas. Não está uniformizando um comportamento? Está. E cada menino lidava com posso usar a expressão, um superior mais benigno, um mais bobo, um estúpido, um inteligente, não sei o quê. Isso aí tudo colaborou, para quem colaborou, para a aquisição da maturidade, isto é, da possibilidade de dirigir por si mesmo os próprios caminhos. A diversidade de comportamentos é essencial na estruturação da personalidade, pô. Você sabe disso. Então você mesmo nós ficamos rindo de professores que nós tivemos, que você teve e eu tive no internato.
Mas esse você está dizendo, esse é um assunto sobre a educação, que é diferente. Mas quem vai ficar sentado aqui é você, não sou eu, não. Não, é vocês estão ali. Considerações finais. Pode ser. A minha, eu vou fazer antes de você, porque eu sei que eu, você que é o príncipe. Considerações finais? A minha é o seguinte, eu só lucro. Hoje, por exemplo, queira ou não queira, há quanto tempo nós vemos discutindo isso, mas hoje ficou muito claro para mim a diferença notável entre repertório, como você utiliza a palavra repertório, e eu tenho a impressão que para o nosso telespectador também isso tenha ficado claro, a noção de enciclopédia, porque é o outro defeito nosso de professores. Usarmos uma linguagem que não é acessível aos aqueles a quem a gente pretende auxiliar. Isso. Então, esse esclarecimento, agradeço muito ter podido participar e estarei sempre à disposição, porque o Oyama me chama de mestre, mas é porque mestre é aquele que o outro chama de mestre. Então, 2 mestres aqui, né? Eu queria agradecer, tá, a oportunidade de sair daqui. Também faço minhas as palavras do João. E outra coisa, eu ainda saí ainda mais convencido da questão tutorial. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. Então, é bem importante. E, desculpa o chavão, mas quando a educação e ensino, educação, né? Esse binômio interativo, no meu entender, tá? Quando é assumido, na verdade, para mudar o sistema e não apenas um processo, eu acho que a educação e o ensino, vamos falar do ensino então, ele tem que ser mais do que atividade, tem que ser atitude, né? Tem que ser atitude, tem que ter realmente uma bandeira, tem que ter uma questão da mudança, da formação, que demanda o repertório. Né? É verdade. Eu agradeço o convite. Tá? Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Se João Paulo quiser, faremos depois um outro programa somente ou dando prioridade aos assuntos da educação. E hoje o que eu gostaria de ter ficado claro aqui é que educação e ensino são empreendimentos diferentes. Usar um termo pelo outro causa confusão. Não é? E o que se ensina, o que se deveria ensinar é a enciclopédia, a partir da descrição dos comportamentos terminais e não a partir do conjunto de disciplinas. E a aula coletiva deveria ser extinta e substituída por ensino programado individualizado com atendimento tutorial. Quer dizer, o que o professor faz hoje, na verdade, ele teria que ser treinado a ser tutor, porque não basta dizer, não é bom só falar, vai ser tutor. Não, tem que treinamento aprender. específico. Claro, com certeza. Treinamento específico. Com certeza. É isso aí. Muito bem. A TV Del Rey agradece a gentileza de receber em sua casa nossa equipe de produção, João Ramalho aqui junto nas transmissões, a participação do meu amigo aqui, José Antônio de Ávila, mais um apoio aqui das meninas, e nós encerramos essa participação. Esperamos que vocês tenham gostado, e se gostaram, compartilhem, divulguem, né? E essa é a proposta da TV Del Rey, oferecer espaço para que as pessoas possam trazer suas ideias e debater, né, com vocês internautas. Até a próxima e muito obrigado aos presentes aí, aos debatedores, o professor João Bosco, Zé Antônio, e principalmente agradecer a participação do professor Oyama, que acreditou, né, e aceitou a proposta da TV Del Rey de fazer esse programa em sua residência. Até a próxima e vamos agora assistir Cruzeiro e Flamengo.